agradecer, Senhor Deus, por mais uma semana que se inicia, Senhor Deus. O Senhor vê nosso livramento, Senhor Deus, no dia a dia, o perigo aí fora, Senhor Deus, do nosso trabalho, na ida e na volta, Senhor, para que nós possamos trazer o nosso sustento para a nossa casa, Senhor Deus. Senhor Deus, eu também quero te agradecer, Senhor Deus, pelas bênçãos que vem derramado do céu sobre nossas vidas, sobre chuvas que está caindo aí, Senhor Deus, para frutificar as árvores, enfim, para o nosso alimento, Senhor Deus. Se é bênção que está caindo, só que, Senhor Deus, é quem pode fazer isso por nós, Senhor. Senhor Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Seja louvado para sempre o teu nome, Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos abrir a Escritura agora. Vamos ter um momento de reflexão na Santa Palavra do Senhor. Peço mais uma vez, irmãos, os pais, vamos controlar nossos filhos, fazer com que eles atendem para a mensagem do Evangelho. Você também, pai, precisa inculcar essa mensagem no seu coração. Então vamos nos concentrar e ouvir o que Deus quer falar no nosso coração hoje, através do texto de Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43. Lucas 8, 43. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo com hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por detrás de Jesus, tocou na orla das suas vestes, e logo se lhes estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos disseram, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te comprimem, e tu dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não mais podia se ocultar, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então disse-lhe Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém. Em nome de Jesus, Pai, toma esse texto, essa pequena porção da tua palavra, e faça com que ela não apenas germine, mas frutifique no coração de cada um que ouvirá essa mensagem, para a glória, para a exaltação, louvor e adoração do teu nome que é santíssimo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse texto da Escritura Sagrada, ele pode ser chamado o capítulo 8 de Lucas pode ser chamado o capítulo dos desesperados, ou o capítulo dos agitados. Nós encontramos no capítulo 8, a partir do versículo 22, o mar agitado. A partir do versículo 26, um jovem pecador agitado. Encontramos a partir do versículo 35, do versículo 40, um pai agitado. E a partir do versículo 43, uma mãe agitada. O mar agitado, um pecador agitado, correndo de um lado para o outro dos cemitérios, um pai agitado com sua filha prestes a morrer, e uma mulher agitada, andando de médicos em médicos. Ou também pode ser o lado desesperado, dos desesperados. O mar agitado, os discípulos desesperados, o pecador enganado, agitado, e os moradores desesperados, e a família do jovem desesperado. Jairo agitado com sua filha enferma, e toda a sua família desesperada. A mulher e o seu desespero com o fluxo de sangue que já durava 12 anos. Marcos vai dizer no capítulo 5
que esse episódio que nós acabamos de ler, do Evangelho de Lucas, aconteceu na cidade de Cafarnaum. Jesus foi para Cafarnaum. Quando chegou lá, ele foi recebido de braços abertos. Ele sai de Gadara quase que expulso, apedrejado, porque os porqueiros não queriam recebê-lo mais lá, não queriam mais que ele permanecesse na cidade. Então ele atravessa o mar da Galileia e quando chega ele vai para Cafarnaum. Quando chega em Cafarnaum e a porta e para lá o barco, os moradores da cidade estavam todos alegres para recebê-lo. Rejeitado em Gadara, bem recebido em Cafarnaum. Se vocês observarem as conexões do texto que nós acabamos de ler, é muito evidente. Os gerazenos, os gadarenos, queriam que Jesus Cristo fosse embora da terra. O versículo 40 diz que ao regressar Jesus, as multidões o receberam com alegria. Veja, os gadarenos repudiam, os de Cafarnaum o recebem com alegria. Veja que mudança drástica, do desprezo para a boa recepção. Observe a mudança também do endemoniado de Gadareno, de Gerazeno, que habitava nos sepulcros, lugar onde habitam os mortos, para Jairo, versículo 40 a 42, que tinha sua filha quase morrendo. Um homem que morava no lugar dos mortos, Jesus agora se encontra com um homem que tem sua filha quase no lugar dos mortos. Lucas está mostrando que ele é Senhor do mundo espiritual. Observe outra conexão curiosa nos textos do Lucas capítulo 8. Jairo diz o texto: tinha uma filha única, versículo 42. Ele tinha uma filha única que tinha quantos anos? Versículo 42. Quantos anos? 12 anos. Quantos anos a mulher estava sofrendo com o fluxo de sangue? Versículo 43. 12 anos. Jairo desfrutou da companhia segura da sua filha, da alegria da sua filha. Quem é pai sabe. 12 anos ele se manteve feliz com sua filha. A mulher passou 12 anos sofrendo. Os 12 anos de alegria foram os 12 anos de sofrimento. E Lucas quer mostrar isso recebido de uma forma enxotado de Gadara, é bem recebido em Cafarnaum. Ele sai como uma pessoa que está com os mortos para ir encontrar alguém que estava quase morrendo, a filha de Jairo. Ele fala de uma menina que 12 anos deu alegria ao seu pai e de uma mulher que 12 anos perecia com fluxo de sangue. Um outro fato curioso e contrastante era que Jairo era alguém muito importante. Versículo 41 diz que os judeus disseram: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que chegasse até a sua casa. Ele era alguém importante. Agora o contraste: essa mulher era uma mulher desimportante, ela era uma pessoa sem nome. Se você leu com atenção o texto, deve ter observado que Lucas faz questão de citar o nome de Jairo, mas não cita o nome da mulher do fluxo de sangue. Ela era uma mulher sem nome, era um alguém. Alguém tocou em Jesus e ele disse que era uma mulher, mas não diz o nome dela. O de Jairo ele disse. Veja, é como se Lucas estivesse dizendo, querendo que a gente entendesse, que Jesus também cura pessoas anônimas, aqueles que são mais um no meio da multidão. Não precisa ser alguém de nome, alguém conhecido, de status, como Jairo. Ele pega os simples, alguém que até hoje nós não sabemos o nome dela. Veja quantos contrastes nós encontramos aqui. E eu quero chamar a sua atenção para o texto que nós lemos, versículo 43 ao versículo 48 do capítulo 8 de Lucas. Esse episódio é marcante, porque ele se encontra nos demais evangelhos. Está lá no Evangelho de Marcos, está lá no Evangelho de Mateus e é registrado por Lucas. Isso parece que impactou os discípulos de certa forma.
eu quero que vocês observem e chamar a atenção de vocês, para vocês tentarem de alguma forma imaginar essa mulher que tocou Jesus Cristo. Ainda que a gente não sabe o nome dela, mas eu quero que vocês atentem à enfermidade dela. O texto diz no versículo 43 que durante 12 anos essa mulher vinha sofrendo de uma hemorragia que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Marcos vai dizer que essa mulher andou de médico em médico, mas nenhum deles veio curá-la. Pelo contrário, quanto mais ela se consultava com os médicos, mais enfermo ela ficava. Isso aqui, veja que Lucas não toca nesse assunto da questão da incapacidade médica. Lucas era médico. Talvez, por ética médica, Lucas tinha omitido o fato de que os médicos só estavam embromando essa mulher. Não tinham como curá-la, mas eles ficavam dando paliativos. Paliativos sobre paliativos. Marcos diz assim, capítulo 5, versículo 26 de Marcos: essa mulher muito padecera nas mãos de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ficando cada vez pior. Marcos 5, 26. Ela estava piorando à medida que se consultava com os médicos. Lucas não diz isso. Essa doença tornava essa mulher fisicamente uma mulher fraca. Ela perdia sangue, gente. A Bíblia diz que a vida está no sangue. Se ela perdia sangue, ela perdia força. Se ela não tinha força, era certamente uma mulher muito fraca, muito raquítica, muito pálida, muito anêmica. Essa mulher certamente foi se arrastando sem força. Ela não tinha capacidade de fazer grandes locomoções, porque ela perdia sangue. Ela se nutria, mas o que se nutria ia embora com a sua hemorragia. E ela ia definhando com o passar do tempo. Não apenas ela estava perdendo a sua vida, como ela não podia gerar outra vida. Esse problema trazia implicações demais para a sua vida física. Com certeza, pelo constante perda de sangue, essa mulher, pobre mulher, também, ela estava isolada. Socialmente, ela não podia ter uma vida social como nós temos. Você já imaginou? Certamente, ela exalava um mau cheiro, que é impossibilitada de estar em lugares públicos. Ela era impossibilitada de sentar em algum lugar. Ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. Isso não é apenas constrangedor, é vergonhoso, é anti-higiênico. Essa mulher tinha um problema físico, e esse problema físico tornava ela, de certa forma, uma mulher socialmente enclausurada na masmorra da sua solidão. Ela não podia se locomover e andar nos lugares. Você pode imaginar, nós passamos às vezes por alguém com um mau cheiro. Por educação a gente não diz, mas diz a pessoa agora: você sentiu o mau cheiro dele? Certamente, por onde essa mulher passava, se fosse comprar alguma coisa numa mercearia, todos queriam sair de perto por conta da fedentina, gente. Sangue fede. Socialmente essa mulher estava relegada a viver no isolamento social. Ela certamente vivia possuída de vergonha. Ela vivia no anonimato. Observe que ela sobe lá sem dizer nada a ninguém. Ela veio no meio da multidão em torno de Jesus. Ela não poderia anunciar que estava ali. Socialmente ela é impura. Religiosamente ela é impura. Ela não podia viver como nós. Ela não podia subir ao templo. Nós lemos, irmãos, em Levítico 15, que diz assim, Levítico 15, 19: a mulher, quando tiver um fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer pessoa que tocar nela se tornará imunda, e tudo que era sobre ela, aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação, será também imundo. Quem tocar nela fica imundo, o que ela tocar fica imundo.
essa mulher religiosamente, fisicamente, socialmente, religiosamente, ela era impura. Ela não poderia subir ao templo, ela não poderia entrar na sinagoga com aquele fluxo de sangue. Ela era considerada impura. Se alguém tocasse nela, também seria considerado impuro. Então eu imagino que onde quer que essa mulher fosse, os judeus corriam léguas de distância para não poder nem tocar nela, caso contrário, eles teriam que passar por um rito de purificação. Ela era impura e impurificava tudo e todos. Você consegue imaginar isso? Ora, nós não conseguimos viver com a rejeição do nosso marido, da nossa esposa, por alguns dias. Nós não conseguimos viver com a rejeição de um filho. Nós não conseguimos conviver com a rejeição de um vizinho. Nós não conseguimos viver muito tempo com a rejeição de alguns irmãos da igreja. Imagine onde quer que você chegar, você ser uma pessoa rejeitada. Você consegue dimensionar a situação dessa mulher? Ela não era bem fisicamente, socialmente, religiosamente, e a situação não estava boa para ela economicamente, porque o versículo diz, versículo 43, vinha sofrendo de uma hemorragia que ninguém podia curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Financeiramente também ela não estava bem, tinha problemas financeiros, como todos nós temos. Ela não podia pagar um plano de saúde, não tinha SUS naquela época. Ela tinha que aguentar calada e viver a sua dor sozinha. Ela tinha que passar todo aquele flagelo, ela e Deus. Você consegue imaginar isso? Uma pessoa socialmente impura, religiosamente impura, não podia ir onde queria, não podia ir ao cinema, não podia ir na venda, não podia se divertir, ir no parque. Sempre estava aquela preocupação, e o meu fluxo de sangue, eu tenho que me precaver, eu não posso sair por aí sangrando em todo canto. Que situação, gente? Situação difícil. Eu me reporto aqui mais especificamente a você, mulher. As mulheres que têm um fluxo menstrual. Como é complicado esse período do tempo de vocês. E psicologicamente, ainda que esteja tudo normal, não tenha nenhum problema, não cause nenhum problema de saúde ou algum problema psicológico, você passar por esse tempo, mas você sabe que limita você em algumas ações. Traz algum pessoal, um constrangimento pessoal. Essa mulher passava por esse constrangimento já por 12 anos, não era uma vez por mês, não era por alguns dias do mês, 12 longos anos ela vem lutando com essa enfermidade. Queridos irmãos, essa mulher tem um quadro de cada pessoa que conhece Jesus Cristo como Salvador. Talvez a pessoa não tenha um problema como ela tem, talvez nós não tenhamos um fluxo de sangue correndo no nosso corpo por 12 anos, mas nós temos um problema pior. Nas nossas veias corre o sangue de Adão, que nos torna pecadores, imundos diante de Deus. Deus não consegue se relacionar conosco a não ser através não do nosso sangue, mas somente pelo sangue do Filho dele, porque o nosso sangue para Deus é imundo. Nós nascemos na iniquidade e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Nós também temos um problema, irmãos, um problema que médico humano não consegue resolver. E talvez tanta gente da nossa família já vem lutando com esse mal há tantos anos e eles não vão conseguir resolver sozinhos. O sangue deles, o sangue de Adão que corre em suas veias, não pode ser resolvido esse problema com médicos. Toda vez que alguém vai para o médico por causa de um pecado, é como o Marcos disse, fica pior. Só existe um remédio que pode nos curar do sangue de Adão, do sangue de Jesus Cristo. Paulo disse em Romanos: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte.
Porquanto o que for impossível na lei, no que está enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Não é por nós, é por Jesus. Deus só nos aceita por causa de Jesus. Essa mulher é um retrato de cada um de nós. Cada pecador que está aqui, não lutamos como ela, com esse fluxo de sangue, mas há em nosso sangue resquícios do sangue de Adão. Outra coisa também, essa mulher do texto que nós acabamos de ler, ela é uma figura daqueles crentes que estão tentando lidar com os seus problemas sozinhos e tenta resolver o seu problema com dinheiro. Observe o que Lucas diz: já tinha gastado com os médicos todos os seus haveres, não vai conseguir resolver. Se nós não tocarmos em Jesus, nossos problemas não se resolverão. Você vai tentar, vai comprar, dinheiro não pode resolver problemas que somente Jesus Cristo pode resolver. Quantos anos essa mulher tentou resolver seu problema? 12 longos anos. Ela pensava que resolvia com dinheiro. Não. Cada vez mais a conta bancária dela ficava mais magra, e o problema se avolumava, e o problema crescia, e ela chegou à conclusão que somente um poderia estancar o seu fluxo de sangue, é Jesus. 12 anos por um toque. Foram 12 anos esperando tocar em Jesus. Uma coisa que me chama a atenção no texto, e eu peço que você tenha feito esse dimensionado, tentar dimensionar a gravidade do problema dessa mulher. São 12 anos, gente. Não é uma coisa pequena. Imagine você ter um filho, e a partir do nascimento daquele filho, você ficar com fluxo de sangue até a criança chegar à adolescência, 12 anos. E você vem com problema. Tentar dimensionar o problema que essa mulher enfrentava, que não era apenas um problema físico, mas também social, religioso, espiritual e também econômico. Eu quero que você observe uma coisa agora em Jesus. Tendo olhado para a mulher, procura agora olhar para Jesus Cristo. O texto diz, no versículo 43, que essa mulher tem 12 anos e enfrentava, e lutava contra essa hemorragia. Ela morava em que cidade? Ela morava na cidade de Cafarnaum. Marcos vai dizer isso. Quem morava em Cafarnaum também? Mateus capítulo 4, versículo 13, nós podemos ler. Mateus 4,13, e deixando Nazaré, foi Jesus habitar em Cafarnaum. Ou seja, essa mulher morava na mesma cidade que Jesus morava, mas ela já havia sofrido com fluxo de sangue, com hemorragia, por 12 anos, estando na mesma cidade que Jesus estava. 12 anos. Eu quero que vocês então agora pensem em Jesus Cristo. Jesus, morando na mesma cidade que ela, nunca se atentou, até esse tempo aqui, para ir curá-la. Ele poderia ter ido outro tempo, já que ela morava na mesma cidade. Ele poderia ter dado um pulinho lá na rua, no bairro, e ter curado essa mulher. Mas se passaram 12 anos. Me parece, irmãos, que Jesus Cristo, ele tem um tempo certo de agir. Ele não age de acordo com o nosso relógio. Ele tem o seu próprio tempo, ele faz quando ele quer, na hora que ele quer. Porque observe comigo, foi na cidade de Cafarnaum que Jesus Cristo curou o servo do centurião. Está lá no capítulo 7 de Lucas. Observe aí, de capítulo 7, versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em
Cafarnaum, capítulo 7, versículo 1. E o servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente, quase à morte. Ele já tinha estado em Cafarnaum curando outras pessoas. Foi também lá em Cafarnaum que ele curou a sogra de Pedro, Mateus 8, 14, 17. Foi também em Cafarnaum que o Senhor curou aquele paralítico que esperava para entrar no tanque e ser jogado lá. Marcos 2, de 1 a 12. Mas ele não curou a mulher do fluxo de sangue. Foi também em Cafarnaum que Mateus foi curado da sua alma. Passando Jesus Cristo, viu Mateus sentado numa coletoria. Onde era que cidade Mateus estava? Cafarnaum. Ou seja, ele já tinha morado lá, já tinha operado outras curas lá, já tinha curado salvação lá em Mateus, mas ele não tinha ainda se encontrado com a mulher do fluxo de sangue. Enfim, muitas vezes o Senhor parece que estava se demorando a encontrar com essa mulher. Parece que ele tem o seu relógio próprio, parece que a providência age não de acordo com o nosso querer e nem nossas necessidades. Parece que Jesus Cristo trabalha de acordo com sua própria determinação e faz o que lhe agrada. Eu quero que vocês observem o desejo dessa mulher. Marcos vai dizer, no capítulo 5, versículo 27, que essa mulher, ela saiu da sua casa se arrastando, que era muito fraca. Marcos 5, 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vinda por trás dele, Marcos 5, 27, por entre a multidão, tocou-lhe nas vestes. Ela ouviu falar de Jesus. Em algum lugar, alguém chegou para ela e disse: você já gastou? Mora aqui na cidade um homem chamado Jesus. Ele acabou de curar o Gerazeno. Ele atravessou você ir lá. Eu sei que vai ter um grande obstáculo, vai ter multidões lá, porque a casa dele vive cheia de gente. Ele não tem nem onde reclinar a cabeça. Vocês lembram? O Marcos vai dizer que quando Jesus chegava em Cafarnaum, teve um episódio que alguém destelhou a casa, pegou o seu enfermo e colocou numa maca, porque não tinha mais espaço. Jesus não tinha tempo. Jesus não era um homem público a essa altura. Então essa mulher, ela enfrentou a multidão se arrastando. Honestamente, eu acredito que ela se escondeu no véu para ninguém ser identificado como a mulher do fluxo, e ela foi lá. Ela ouviu falar da fama de Jesus. Alguém evangelizou essa mulher. Alguém falou de Jesus para ela. Alguém fez com que ela observasse o seu estado e observasse quem pode curar o seu estado. Essa pobre alma não tinha mais porta para bater. Não tinha mais médico. Irmão, a gente não tem um problema de saúde, a nossa confiança está em quem? O médico diz: olha, tome tal remédio. A gente, sem saber, toma, né? Eu lembro que quando minha esposa estava grávida, a médica disse: você vai tomar esse remédio. Eu não tinha dinheiro na época, não tinha dinheiro no momento. Eu fui pesquisar o remédio, a bula do remédio. Quando eu olhei o remédio, era um remédio para um problema que não tem nada a ver com gravidez. Eu cheguei para essa doutora: esse remédio está. Informação que esse remédio aqui é para evitar o problema. Eu disse: não, esse remédio. Aí a ginecologista passou, a obstetra passou para minha mulher que está grávida, o útero meu aberto. Não tem nada a ver aqui não. Esse rapaz está vendo se eu comprasse dessa minha esposa, poderia ter uma reação adversa. Certamente teria. Mas nós confiamos nos médicos. Nós confiamos nas bulas dos médicos. Você mudou lá 5 vezes ao dia, você vai ponderar. Você parte para esse posto, porque ele sabe o que está fazendo. Mas quando o médico chega para você e diz: eu não sei o que fazer, eu não tenho mais o que fazer, o que é que você faz? Ela ouviu falar de Jesus e ela foi ao encontro dele. Agora observe uma coisa. Ela, em Marcos ainda, Marcos capítulo 5, eu queria chamar a sua atenção aqui no capítulo 5, porque Marcos diz algumas coisas que Lucas não diz e Mateus também não diz. No versículo 28, ao ouvir que Jesus Cristo poderia curar o seu flagelo, no versículo 28 do capítulo 5 de Marcos, ela diz consigo mesmo: se eu apenas tocar as suas vestes, ficarei curada. Ela agora fala consigo mesma. Ela agora olha para si mesma e ela diz: eu sei que Ele tem poder para me curar. Não é alguém que
chega para ela, não é uma irmã que diz, ó, tem um homem aí chamado Jesus. Agora ela se convenceu de que Jesus pode resolver o seu problema. Ela demonstrou sua determinação ao chegar até Jesus e se aproximar dele, no meio da multidão, enfrentando o obstáculo da sua enfermidade, podendo ser rejeitada pela sociedade, pela multidão. Enfrentou a multidão, saiu se acotovelando ali e tocou somente nas vestes de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, tudo tem um tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há tempo para tudo debaixo do céu. Uma das lições mais preciosas que nós aprendemos aqui, no capítulo 8, versículo 43 a 48, é: Jesus, ele não é levado, não é comovido pelas nossas aflições. Sabe por quê? Jesus disse à sua própria mãe, quando ela quis pressioná-la a fazer o milagre da transformação da água em vinho: que tenho eu contigo? Acabou o vinho, ela disse: o que tenho eu contigo? Ela quis pressioná-la a fazer o milagre. Da mesma forma aconteceu no texto que nós lemos na liturgia, no capítulo 11 do Evangelho de João. Lázaro estava enfermo, as irmãs mandam chamar Jesus. Enquanto ele estava enfermo, ele se demorou ainda no lugar onde estava 2 dias. Foi o período de tempo que Lázaro morreu, e Jesus Cristo vai curar Lázaro. Agora observe uma coisa muito curiosa do texto. Jesus estava em Cafarnaum, sua cidade natal, mas essa cura da mulher do fluxo de sangue, ela acontece em meio a uma outra cura que se realizaria. Se você olhar o versículo 40, Jesus estava saindo para ir na casa de Jairo. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe disse, suplicou: chega à minha casa, pois ele tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Ela não estava morta, estava quase morrendo. Você vê o Evangelho de Mateus e de Marcos, diz que ela estava quase morrendo, ela estava enferma. Quando Jesus Cristo vai se dirigir à casa de Jairo, as multidões seguindo ele, vem uma mulher e ele toca. Ele para tudo e ele começa a perguntar: alguém me tocou? Jairo, o pai da menina, podia ter dito: Senhor, depois o Senhor resolve isso, minha filha está quase morrendo, vamos resolver agora o problema da minha filha, depois o Senhor procura saber quem lhe tocou. Jesus parece que se demora um tempo ali para saber quem foi que lhe tocou. Enquanto Jesus Cristo está procurando saber quem lhe tocou, acontece o que está no 49. Falava Jesus ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga e disse: tua filha morreu, não incomode mais. Você consegue, pai, mãe, dimensionar isso também? Acabou, seu filho morreu. Enquanto Jesus está aí procurando saber quem foi que tocou nele, já encomendou o caixão, viu? Pai, mãe, consiga dimensionar isso no seu coração. Você recebeu a notícia que seu filho querido morreu. 12 anos você tem que se alegrado com ele. Deu comida, viu ele crescer, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano da escola, e agora ele morreu. E todos disseram: não incomode mais o mestre. Não era para Jairo ter dito: Senhor, o Senhor parece que não está funcionando bem, o teu relógio está atrasado. Eu chamei o Senhor era para ter ido na minha casa, minha filha estava só enferma, agora minha filha morreu. Da mesma forma aconteceu com Lázaro. Quando Marta e Maria mandou chamar Jesus, Lázaro estava enfermo, mas agora Lázaro está morto. E quando Jesus chega lá, ele, depois de uma longa caminhada, Lázaro já está cheirando mal. Agora eu quero que vocês observem 3 coisas, trazendo à memória o texto de Lázaro e esse episódio que eu acabei de narrar para você. Enquanto Jesus se desloca à casa de Jairo, a filha dele morre, e parece que Jesus Cristo está num tempo, numa outra dimensão,
numa outra realidade, alheia às dores dos pais de Jairo. Eu quero que você lembre agora do texto lá de João, capítulo 11. E eu vou dizer uma realidade muito dura acerca de Jesus Cristo e da forma como ele age na nossa vida. Jesus deixou Lázaro morrer. Jesus deixou a filha de Lázaro morrer, de Jairo morrer. Ele poderia ter se apressado, ele poderia ter ido diretamente à casa de Jairo, mas ele deixou. Porque ele não trabalha como a gente quer que ele trabalhe. Ele não segue o que eu quero que ele faça. Ele não segue o meu relógio, não é o relógio de nenhum de nós. Ele faz o que ele quiser. E o tempo quem diz e quem determina é ele. Não cabe a mim, Senhor, por que está acontecendo? Deixa Deus fazer. Uma outra coisa. Segunda verdade. Tendo na mente o texto que a gente leu lá em Lázaro, e tendo em mente o que aconteceu com a filha de Jairo, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês, irmãos. A motivação, o que motiva Jesus a sair do seu lugar e ir para a casa de Jairo e ir lá em Betânia, não é a minha dor, nem a sua dor. Ele não é movido pela minha dor. Eu quero que vocês lembrem o que Jesus Cristo disse aos discípulos dele quando ele recebe a informação de que Lázaro está enfermo. João 11, versículo 4. Ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para quê? Para a glória de Deus. Nós somos egoístas. Nós estamos preocupados com a minha dor, a dor dele, a dor dela, a minha dor, a minha causa. Jesus está preocupado com a... Nós nunca podemos colocar a minha dor acima da glória de Deus. Primeiro, a glória de Deus. Jesus disse: as primeiras coisas primeiro. Primeiro glorificar a Deus, depois curar Lázaro, depois curar a filha de Jairo. Nós, no nosso egoísmo, na nossa pressa, na nossa querendo resolver as coisas do nosso jeito, coloca as nossas necessidades acima da glória de Deus. Diz: primeiro é para a glória de Deus. Deixa Deus ser glorificado. Ele tem um desejo, uma paixão de glorificar a Deus que nenhum de nós vai conseguir dimensionar. A glória de Deus, acima de tudo e acima de todo, era o que motivava Jesus. Se Deus fosse glorificado na cura da menina, enquanto a filha de Jairo, enquanto ela estava enferma, ele iria curá-la. Mas se ele vai ser glorificado na ressurreição da menina, também ele vai ressuscitá-la, porque ele está preocupado com a glória de Deus. E eu estou falando aqui de pessoas que Jesus amava. Ele amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. E ainda assim ele deixou Lázaro morrer. Que é a glória de Deus. Deus tem uma paixão por sua glória. Deus, acima de qualquer coisa, mais do que qualquer cura, Ele vai buscar glorificar o nome dEle. E se nós formos alvo da sua glória, Ele fará o que for preciso para que a glória dEle fique manifesta em todo o cosmos, em toda a multidão. Irmãos, observe o que Jesus Cristo diz a Jairo, versículo 50. Você consegue, irmão, eu como pai, se fosse minha filha, 12 anos, ele deixou a menina morrer, poderia ter. Olha, eu vi relatos agora no vídeo de um pai que tinha deixado o filho na UTI, o menino morreu, o médico sacou de uma arma, saiu do tiro para dentro do hospital desesperado, porque os médicos negligenciaram o seu filho. Você consegue imaginar Jairo? Sua filha morreu, Jairo, não incomode mais o médico. Aí ele vai para Jesus Cristo. Veja que as palavras de Jesus Cristo direciona a Jairo, versículo 50. Jesus, ouvindo isso, disse a Jairo: não temas, crê somente e ela será salva. Ele não poderia pedir um discurso maior? Sim, só isso. Crê somente e ela será salva. Não, eu pensei que você ia dizer: ô Jairo, me desculpe, eu estou ocupado aqui, todas essas multidões aqui. Ele simplesmente fica calmo. Crê somente. Ele não precisa discutir muito, não.
Se você sabe quem ele é, você já ouviu a fama dele? Não sabe que ele curou um endemoniado? Não sabe que ele já curou a mulher de Pedro lá em Cafarnaum? Não sabe que ele salvou Mateus lá em Cafarnaum? Crê agora! É hora de crer. Tem hora para tudo. Tem uma hora na nossa vida que vai chegar um momento que não adianta o seu dinheiro, não adianta a fala do médico, não adianta os amigos que você tem que somente crer. A gente evangeliza pessoas, a gente aconselha pessoas, a gente consola pessoas que estão enfermas. Creia, Deus vai agir. Mas quando acontece com a gente, quando a notícia chega, teu filho morreu, aí você parece que esquece tudo que pregou, tudo que evangelizou. Creia, continue crendo. Eu vou dizer, a nossa vida é Deus empurrando a nossa vida para momentos no qual a gente vai ter que usar apenas a nossa fé, não nosso dinheiro, não nosso conhecimento médico, não nossas relações interpessoais, somente a fé. Observe agora a devoção dessa mulher. Versículo 44, nós lemos: ela veio por detrás de Jesus, tocou na orla das suas vestes e logo se estancou a hemorragia. Ela tocou Jesus sob grande dificuldade. Sua enfermidade, a multidão. Ela era uma mulher enferma, gente. Onde é o lugar de pessoas enfermas? Pastor, não vou para a igreja hoje, não, pastor, estou doente. É para ir para a igreja, rapaz. É para estar próximo de Jesus Cristo. Nós inventamos toda desculpa para não se aproximar de Jesus Cristo. Essa mulher enferma não encontrou outra solução, não tinha outra porta aberta para você, Jesus. Ela foi a Jesus com as maiores das dificuldades. Ela poderia se desculpar da sua enfermidade e pedir que Jesus viesse à sua casa, mas ela foi lá. Essa mulher estava resoluta, essa mulher estava decidida, essa mulher não se entregou à enfermidade, ela não se deixou de vencer para cada gota de sangue que perdia. Ela estava com um coração tremendamente cheio da glória de Deus, e ela tinha fome e sede de Jesus. Ela foi a Jesus focada, ela foi a Jesus de forma secreta. Observe que o texto diz que ela foi por detrás. Observe também que Jesus pergunta quem tocou, ela não diz nada, ela se omite. Mas quando a situação fica constrangedora e todo, não, eu não fui, só restou ela disse: olha, fui eu que toquei. Ela é pressionada pelas circunstâncias a confessar que foi ela que tocou. Eu acho muito curioso isso. Jesus tocou na sogra de Pedro e ela foi curada. Jesus tocou no Geraseno. Jesus tocou no cego. Jesus tocou no leproso quando desceu do monte, do sermão do monte. Mas aqui não é Jesus quem toca, é ela quem toca. 12 anos por um toque. E ela não tocou em qualquer parte, ela tocou nas orlas das vestimentas dele, no finalzinho. E observa o que é que ele diz: alguém me tocou. Pedro disse: Senhor, como é que o Senhor disse que tocou? Versículo 45: multidões estão te comprimindo, o Senhor disse que alguém tocou? Pedro disse: alguém me tocou. Sabe por que eu sei que alguém me tocou? Versículo 46: porque eu senti que de mim saiu poder. Ele é o Todo-Poderoso. E diz uma coisa: outras pessoas naquela multidão estavam tocando Jesus. Não, o próprio Pedro disse: todo mundo está me comprimindo, todo mundo está me empurrando aí. Mas o toque daquela mulher não foi um toque comum. Era um toque de uma pessoa necessitada. Era o toque de uma pessoa quebrantada. O toque de uma pessoa humilhada. O toque de uma pessoa com fé. Ela vem por trás e toca. E é um toque diferente. Jesus disse: ela conseguiu extrair de mim poder. Ele é poderoso, mas o seu poder não dá a todo mundo. Não pense que qualquer toque vai conseguir arrancar o poder dele, não. Não é qualquer oração, não é qualquer rogo que vai fazer com que ele volte sua atenção para você. Sem fé
É impossível agradar a Deus. Tem que ser um toque de alguém quebrantado, de alguém humilhado, de alguém com fé, com certeza, de que vai ser curado. Observe o que ela disse: eu tenho certeza que se alguém nos tocar na alma das suas vestes, eu serei curado. Ela disse. Ela tocou Jesus humildemente. Eu vou dizer uma coisa a vocês: Deus habita no mais alto dos céus, mas também habita no coração do quebrantado e do contrito. De longe ele rejeita os arrogantes. Salmo 138. Todavia, tu atentas para os humildes, mas o soberbo tu conheces de longe. Salmo 138, versículo 6. Não ore a Deus com o coração altivo. Deus não te ouve. Quando Deus sentir que sua alma se abriu, Ele vai te ouvir. Quando Deus sentir que você se quebrantou, que não tem mais recurso, que você não tem mais de onde tirar recurso, Ele vai te ouvir. Quando você tocar nele, como se não era a sua única esperança, Ele vai te ouvir. Ela tocou Jesus Cristo e ela foi curada imediatamente. Olha o versículo 44. Versículo 44 não. 47. E, final do versículo 47. Imediatamente foi curada. Ela tocou Jesus Cristo e ela se tornou conhecida. Observe uma coisa, versículo 48. Ele disse: filha. Ela era alguém. Versículos atrás: alguém, uma mulher, certa mulher. Versículo 43. Certa mulher. O próprio Jesus diz: alguém me tocou. Versículo 46. Agora ele diz: filha. Ela não está mais no anonimato. Ela agora é uma filha. Uma coisa, irmão. Observe como é que ela. Perceba uma coisa: como ela sai de casa, fechando a porta da sua casa, fedorenta, humilhada, sem força. Talvez alguém perguntou: tu vai para onde, mulher? Observe que Jesus vai passar ali, eu vou ver se eu consigo tocar nele. É assim que ela sai de casa. Agora olha como é que ela volta para casa. Versículo 48. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te. Mas ela voltou para casa em... Ela não com paz, mas agora que se encontrou com Jesus, vai em paz. Irmão, tudo que eu e você nós queremos é paz. É ou não é? Você quer ter paz na sua casa. Você pode enfrentar qualquer luta em qualquer lugar, mas quando você chegar em casa, você quer? A pior coisa que pode nos acontecer é a gente enfrentar os demônios lá fora, mas quando chegar em casa tem outra leva de demônios para enfrentar. Não temos paz na rua, nem muito menos em casa. Mas essa mulher voltou para casa e Jesus disse: vai com paz. Ela voltou debaixo da bênção. Agora a casa dela é um lar de paz. Vai com paz. A bênção com que Jesus despediu essa mulher é uma promessa para nós hoje. Entramos aqui com medo, com angústia, talvez com hemorragia existencial, talvez com problema que somente Deus pode curar. E você veio aqui hoje e Ele está dizendo que você vai voltar para casa em paz. Em nome de Jesus. Irmãos, rapidamente, bem rapidinho. Eu sei que muita gente vem à igreja. Hoje, domingo à noite, as igrejas estão certamente lotadas. Eu pergunto a vocês: quantos verdadeiramente saíram da sua casa para tocar em Jesus? Poucos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Poucos dessa multidão que está nas igrejas hoje estão com fé o suficiente de tocar em Jesus Cristo. Nós vivemos num mundo onde as pessoas se vestem, saem das suas casas para mostrar a roupa que comprou, para dar uma satisfação à sua consciência. Poucos saem de casa para encontrar paz em Jesus Cristo e ser curado por todos. Outra coisa, o seu sofrimento, o sofrimento dessa mulher é um sofrimento prolongado, já durava 12 anos, mas pôs fim no momento em que ela tocou em Jesus. Talvez você já venha se arrastando por problemas já há muito tempo, e até aqui parece que Deus não lhe resolveu, não lhe atendeu. Quem sabe não é hoje o dia do toque da fé? Comendo pão, bebendo o sangue de Jesus Cristo, talvez você sempre tenha ânimo novamente a voltar a orar com
em Jesus Cristo. Mas sofrimento gera desespero. Certamente essa mulher é uma mulher desesperada, mas ela alcançou Jesus. Ela bateu em várias portas, foi em várias clínicas, vários hospitais, mas só encontrou o auxílio verdadeiro no médico dos médicos, Jesus. Ela não só ficou curada da sua enfermidade, mas ela ficou curada do seu espírito. Jesus disse: a tua fé te salvou. Ela achou o que não procurou. Ela saiu para curar físico, mas teve o seu físico e sua alma curada. E sua casa agora está em paz, porque ela saiu debaixo da bênção do Senhor. Quem precisa de paz na sua casa? Procure Jesus. Lance-se aos pés dele. Confie nele. Descanse nele. Peça paz a ele. Somente ele pode dar. Amém. Vamos celebrar a ceia do Senhor, meus irmãos queridos. É um momento singular da nossa adoração.